Ernesto Bozano. A crise da morte. Prólogo. Conforme já tive ocasião de dizer muitas vezes, desde alguns anos me consagro ao exame dos principais apanhados de revelações transcendentais, aplicando-lhes os processos da análise comparada e obtendo resultados tão inesperados quão importantes. As pesquisas que empreendi fazem emergir a prova de que as numerosíssimas informações obtidas mediunicamente, a respeito do meio espiritual, concordam admiravelmente entre si, no que concerne às indicações de natureza geral, que, aliás, são as únicas necessárias para que se conclua a favor da origem das revelações de que se trata, origem que se manifesta estranha aos médiuns, pelos quais tais revelações se obtêm. Com efeito, os desacordos aparentes, de natureza secundária, que se notam nessas revelações, provêm evidentemente de causas múltiplas, fáceis de serem apreendidas inteiramente justificáveis. Acrescentarei, a este propósito, que algumas categorias desses supostos desacordos contribuem eficazmente para nos dar uma visão nítida e sintética dos modos por que se desenvolve a existência espiritual, pois que parecem determinadas pelas condições psíquicas especiais de cada personalidade de defunto que se comunica. Creio mesmo necessário insistir sobre o fato de que, se persevero em me ocupar com um tema condenado ao ostracismo pela ciência, é que, graças às minhas laboriosas investigações, adquiri a certeza de que, em futuro não distante, a seção metapsíquica das revelações transcendentais alcançará grande valor científico e, por conseguinte, constituirá o ramo mais importante das disciplinas metapsíquicas. Que importa, pois, seja esse ramo atualmente repudiado pelos metapsiquistas de orientação rigorosamente científica e totalmente desprezado por grande parte dos próprios espíritas, entre os quais eu mesmo me achava, não há mais de 3 anos. Reconheço que não podia ser de outra maneira, porque é conforme a evolução mental nas pesquisas metapsíquicas que o investigador comece por se ocupar com as manifestações supranormais de natureza especialmente física, para depois cogitar das manifestações de natureza especialmente inteligente, contendo indicações verificáveis de identificação pessoal dos defuntos. Segue-se que, só quando se haja chegado à certeza científica, com relação à origem espírita da parte mais interessante dos fenômenos metapsíquicas, se compreenderá o grande valor científico, moral, social, das revelações transcendentais estudadas sistematicamente. Elas então se elevarão rapidamente a lugar de honra, na classificação das manifestações metapsíquicas. A alvorada desse dia ainda não despontou. Mas, isso não impede que um pesquisador insulado possa adiantar-se à contio sua época, de maneira a formar para si uma opinião precisa a tal respeito, fundando-se nos fatos colecionados. Nestas circunstâncias, esse pesquisador está obrigado, em consciência e para o bem de todo o mundo, a ter a coragem de sua opinião, embora os tempos ainda não amadurecidos o exponham a críticas mais ou menos severas. Ora, eu me sinta com essa coragem, mudei de parecer, relativamente ao valor teórico das coleções de revelações transcendentais, e não hesito um só instante em declará-lo. A isso, aliás, me vejo animada pelo exemplo de alguns pesquisadores eminentes, que não hesitaram em publicar declarações análogas. Eis como a propósito se exprime o professor Oliver Lodge. Estas revelações são ditas inverificáveis, por não ser possível fazerem-se pesquisas para verificar se o que elas afirmam, como se fazem para a verificação das informações concernentes a negócios pessoais, ou acontecimentos mundanos. De todos os modos, sou levado a crer, da mesma maneira que outros pesquisadores cujo número é cada vez maior, que vem próximo o tempo em que se deverá recolher sistematicamente e discutir o material metapsíquico de natureza inverificável, material que se presta a ser examinado e analisado com fundamento na sua consistência intrínseca, que lhe confere um grau notável de probabilidade, da mesma forma que as narrações dos exploradores africanos se prestam a ser analisadas e verificadas, com fundamento em suas concordâncias. Lembrarei que, do ponto de vista filosófico, se tem notado que tudo contribui para dar a supor que, em última análise, a prova real da sobrevivência dependerá do estudo e da comparação dessas narrações de exploradores espirituais, mais do que das provas resultantes das informações pessoais fornecidas acerca de acontecimentos do passado, relativamente aos quais, enquanto não se chegar a penetrar fundo na natureza da memória, será sempre possível conjecturar que todo o passado é potencialmente acessível às faculdades supranormais da consciência humana. Embora eu não considere irracional a hipótese de uma memória impessoal. Raymond Pagès.
347 a 348. O professor Slope, a propósito da publicação de 2 coleções de revelações sobre o além, ponderou, a seu turno: nada há de impossível nas informações que essas mensagens contêm. A maioria das pessoas ridiculariza o conceito de um meio espiritual tal como que se desenha nas revelações, porém, esses senhores, que gastam o ridículo com tanta leviandade, não se lembram de que, assim fazendo, supõem conhecer toda a verdade a respeito do mundo espiritual. Não me pronuncio nem por um lado, nem pelo outro, mas declaro não ter objeção alguma ao por existência de um meio espiritual, como que se nos descreve, ainda que devesse parecer mais absurdo do que o nosso meio terrestre. Não chego a compreender por que se exige que o mundo espiritual seja mais ideal do que o nosso. Os 2 mundos são obra do mesmo autor, quer este se chame matéria, ou Deus. Ninguém pode afirmar ou negar a priori. O fato de negar ou de lançar ao ridículo as revelações transcendentais equivale a pretender conhecer, de modo certo, o mundo espiritual, o que constitui presunção indigna de um séptico que raciocine. Em suma, os livros desta espécie são importantes, pois que nos dão uma primeira ideia sobre o mundo espiritual, oferecendo-nos assim a oportunidade de comparar os detalhes contidos nas diferentes revelações obtidas. Ora, no nosso caso, comprova-se que as informações, que nos são transmitidas nessas mensagens pelas personalidades que se comunicam, concordam com outras que nos vêm por intermédio de médiuns que não eram religiosos e não tinham a cultuável inteligência deste médium. American Journal of TSPR, 1913, pags. 235 a 237. Acrescentarei que há um meio de se verificarem as afirmações concernentes à existência espiritual, com exclusão da prova indireta fornecida pela identificação pessoal do espírito que se comunica. Esse meio consiste em experimentar com um número suficiente de médiuns, para comparar em seguida os resultados, depois de se haverem recolhido as informações necessárias sobre a instrução especial de cada um deles a respeito. Se chegasse a comprovar que um dos médiuns empregados ignorava absolutamente as teorias espíritas, o que excluiria a hipótese de uma colaboração subconsciente, seria conveniente experimentar com outros médiuns, para se obterem informações sobre o mesmo assunto, e assim por diante, sem que se estabelecessem relações entre eles. É evidente que, nessas condições, uma concordância de informações fundamentais, repetindo-se com uma centena de indivíduos diferentes, teria valor bastante grande a favor da demonstração da existência real de um mundo espiritual análogo ao que fora revelado. Ibidem, 1914, pags. 462 a 463. Tal a opinião de 2 sábios muito distintos, acerca do valor teórico das coleções de revelações transcendentais. Observarei que o método de pesquisa proposto pelo professor Slope é, em suma, o que adotei. Ele, com efeito, propõe-se experimente com grande número de médiuns, que não conheçam as doutrinas espíritas, a fim de se compararem em seguida os resultados. A coisa é teoricamente possível, mas de realização difícil, porque é raro que um só pesquisador chegue a encontrar numerosos médiuns, de maneira a poder levar a efeito uma empresa formidável como essa. Mais prático era, pois, aproveitar o material imenso que se acumulou nestes últimos anos, relativamente às revelações transcendentais, para empreender uma seleção severa de todas as peças, classificando-as, analisando-as, comparando-as, tendo cuidado de colher informações sobre os conhecimentos especiais de cada médium, no tocante às doutrinas espíritas. Tal precisamente a tarefa é o que me propus ao empreender minhas pesquisas, às quais já consagrei 2 anos de trabalho, chegando a descarnar cerca da metade do material reunido. Somente, como notasse que o material classificado e comentado assumia proporções tais que impediriam a sua publicação em volume, julguei oportuno suspender temporariamente as pesquisas, para consagrar algumas monografias de ensaios aos resultados já obtidos. Aqui se segue a primeira que me disponho a publicar. Começo por inserir um número suficiente de revelações transcendentais, referentes às impressões experimentadas, no momento da entrada, no mundo espiritual, pelas personalidades dos mortos do que se comunicam. Declaro desde logo que esse grupo de narrações, embora teoricamente interessante e significativo, não é o mais eficaz para a demonstração da tese que sustento. Ele, com efeito, se refere aos episódios iniciais da existência extraterrestre, sobre os quais se exercem plenamente as consequências da lei de afinidade,
pela qual cada espírito desencarnado é levado necessariamente a gravitar para o estado espiritual que corresponde ao grau de sua evolução psíquica, alcançado em consequência da passagem pela existência na carne, o que não pode deixar de determinar diferenças sensíveis nas descrições que nos chegam dos mortos, acerca da entrada deles no mundo espiritual. De todo jeito, ver-se-á que esses desacordos se dão unicamente nos detalhes secundários, quer sejam pessoal, quer dependam do meio, nunca no que concerne às condições correspondentes, de ordem geral. Antes de entrar no assunto de que vou tratar, cumpre-me fazer uma declaração, destinada a prevenir uma pergunta que os meus leitores poderiam formular. Refere-se a esta circunstância, todos os fatos, que citarei, de defuntos que narram sua entrada no meio espiritual, são tirados de coleções de revelações transcendentais publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? Perguntar-me-ão os leitores, esse exclusivismo puramente anglo-saxônio. Responderei que por uma só razão, absolutamente peremptória, não há na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, coleções de revelações transcendentais sob a forma de tratados, ou de narrativas continuadas, orgânicas, divididas em capítulos, ditadas por uma só personalidade mediúnica e confirmadas por provas excelentes de identidade dos defuntos que se comunicaram. Nas poucas coleções que hão aparecido em as nações acima citadas, coleções constituídas de curtas mensagens, obtidas pelo sistema dos interrogatórios dirigidos a uma multidão de espíritos, não se encontram episódios concernentes à crise da morte, se situarmos o conhecido livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, em o qual se podem ler 3 ou 4 episódios desta espécie. Mas, se bem se encontrem neles algumas concordâncias fundamentais com as narrações dos outros espíritos que se comunicam, esses episódios são de natureza muito vaga e geral, para poderem ser tomados em consideração, numa obra de análise comparada. Em tais condições, é claro que, se os povos anglo-saxônicos são os únicos que, até hoje, hão mostrado saber apreciar o grande valor teórico e prático das revelações transcendentais, como são os únicos que a isso se consagraram, empregando métodos racionais, não me restava outra coisa senão tomar o material necessário onde o encontrava. E tanto mais razão havia para assim proceder, propondo-me a escrever toda uma série de monografias relativamente às concordâncias e aos desacordos que os processos de análise comparada fazem ressaltar das coleções de revelações transcendentais, quanto é certo que não podia deixar de principiar pelo princípio, isto é, pelo que os mortos têm que dizer acerca da crise da morte. Passemos agora à exposição dos casos. Citarei, antes de tudo, alguns episódios tomados às obras dos primeiros pesquisadores, a fim de fazer ressaltar que, desde o começo do movimento espírita, se obtiveram mensagens mediúnicas em que a existência e o meio espirituais são descritos em termos idênticos aos das que se obtêm presentemente, se bem a mentalidade dos médiuns fosse então dominada pelas concepções tradicionais referentes ao paraíso e ao inferno e, por conseguinte, pouco preparada para receber mensagens de defuntos, afirmando que o meio espiritual é o meio terrestre espiritualizado. Primeiro caso. Extraio este fato de uma obra intitulada Letters and Tracts on Spiritualism, obra que contém os artigos e as monografias publicadas pelo juiz Edmondes, de 1854 a 1874. Sabe-se que Edmondes era notável médium psicógrafo, falante e vidente. Alguns meses depois da morte acidental de seu confrade, o juiz Peckham, a quem ele muito estimava, deu-se o caso de Edmondes escrever longa mensagem, em que seu amigo morto referia as circunstâncias de sua morte. As passagens seguintes são tiradas da mensagem em questão. Se houvera podido escolher a maneira de desencarnar, certamente não teria preferido a que o destino me impôs. Todavia, presentemente não me queixo do que me aconteceu, dada a natureza maravilhosa da nova existência que se abriu subitamente diante de mim. No momento da morte, revi, como num panorama, os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante o meu olhar, como se houvessem gravado na minha mentalidade, em fórmulas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou à chamada. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, apareceram-me meu pai e minha mãe, e foi esta quem me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido. Quando imergi nas águas, não experimentei sensação alguma de medo, nem mesmo de frio, ou de asfixia.
Não me recordo de ter ouvido o barulho das ondas a se quebrarem sobre as nossas cabeças. Desprendi-me do corpo quase sem me aperceber disso e, abraçado sempre a minha mulher, segui minha mãe, que viera para nos acolher e guiar. O primeiro sentimento penoso só me assaltou quando dirigiu pensamento para o meu caro irmão, porém, minha mãe, percebendo minha inquietação, logo ponderou, teu irmão também não tardará a estar conosco. A partir desse instante, todo o sentimento penoso desapareceu de meu espírito. Pensava na cena dramática que acabara de viver, unicamente com o fito de levar socorro aos meus companheiros de desgraça. Logo, entretanto, vi que estavam salvos das águas, do mesmo modo por que eu fora. Todos os objetos me pareciam tão reais à volta de mim que, se não fosse a presença de tantas pessoas que sabias morta, teria corrido para junto dos náufragos. Quis informar-te de tudo isto, a fim de que possas mandar uma palavra de consolação aos que imaginam que os que lhes são caros e que o desapareceram comigo sofreram agonias terríveis, ao se verem presas da morte. Não há palavras que te possam descrever a felicidade que experimentei, quando vi que vinham ao meu encontro ora uma, ora outra das pessoas a quem mais amei na terra e que todos acudiam a me dar as boas-vindas nas esferas dos imortais. Não tendo estado enfermo e não tendo sofrido, fácil me foi adaptar-me imediatamente às novas condições de existência. Com esta última observação, o espírito alude a uma circunstância que concorda com as informações cumulativas, obtidas sobre o mesmo assunto, por grande número de outras personalidades mediúnicas, isto é, que só nos casos excepcionais de mortes imprevistas, sem sofrimentos e combinadas com estados serenos da alma, é possível atravessar o espírito a crise da desencarnação, sem haver necessidade de ficar submetido a um período mais ou menos longo de sono reparador. Ao contrário, nos casos de morte consecutiva a longa enfermidade, e idade avançada, ou com a inteligência absorvida por preocupações mundanas, ou oprimida pelo terror da morte, ou, ainda, apenas, mas firmemente, convencida da aniquilação final, os espíritos estariam sujeitos a um período mais ou menos prolongado de inconsciência. Ponderarei que estas observações já se referem a um desses detalhes secundários àquele de começo e nos quais se notam desacordos aparentes, que, na realidade, se resumem em concordâncias reguladas por uma lei geral, que necessariamente se manifesta por modos muito diferentes, segundo a personalidade dos defuntos e as condições espirituais tão diversas em que se acham no momento da desencarnação. Cumpre-se atente, além disso, no detalhe interessante de dizer o morto ter tido, no momento da morte, a visão panorâmica de todos os acontecimentos de sua existência. Sabe-se que este fenômeno é familiar aos psicólogos, foi referido muitas vezes por pessoas salvas de naufrágios. Publiquei a respeito uma longa monografia nesta mesma revista, no correr dos anos de 1922 a 1923, ora, no caso relatado pelo juiz Edmondes, como em muitos outros casos do mesmo gênero, assistimos ao fato importante de um morto afirmar haver passado, a seu turno, pela experiência da visão panorâmica, de que falam os náufragos salvos da morte. Isto se torna teoricamente importante, desde que se tenha em mente que o juiz Edmondes não conhecia a existência dos fenômenos dessa espécie, ignorados pelos psicólogos de sua época. Ele, pois, não podia autossugestionar-se nesse sentido, o que constitui boa prova a favor da origem, estranha ao médium, da mensagem de que se trata. Notarei, finalmente, que neste episódio, ocorrido nos primeiros tempos das manifestações mediúnicas, já se observam muitos detalhes fundamentais, concernentes aos processos da desencarnação do espírito, os quais serão depois constantemente confirmados, em todas as revelações do mesmo gênero. Assim, por exemplo, o detalhe de o espírita não perceber, ou quase não perceber, que se separara do corpo e, ainda menos, que se achava num meio espiritual. Também outro detalhe de o espírito se encontrar com uma forma humana e se ver cercado de um meio terrestre, ou quase terrestre, de pensar que se exprime de viva voz como dantes e perceber, como antes, as palavras dos demais. Assinalemos ainda outro detalhe, o de achar o espírito desencarnado, ao chegar ao limiar da nova existência, para o acolherem e guiarem, outros espíritos de mortos, que são geralmente seus parentes mais próximos, mas que também podem ser seus mais caros amigos, ou os espíritos guias. Detalhe fundamental também este que, com os outros, será confirmado por todas as revelações transcendentais sucessivas, até os nossos dias,
salvo sempre circunstâncias mais ou menos especiais de mortos moralmente inferiores e degradados, aos quais a inexorável lei de afinidade, lei físico-psíquica, irresistível em seu poder fatal de atração dos semelhantes, prepararia condições de acolhimento espiritual muito diferentes das com que deparam os espíritos evolvidos. Segundo caso. Tiro este segundo fato do volume de Morgan, From Mater to Spirit, pag. 149. A personalidade mediúnica do Dr. Horace Abraham Ackley descreve, nestes termos, a maneira por que seu espírito se separou do organismo somático. Como sucede a um bem grande número de humanos, meu espírito não chegou muito facilmente a se libertar do corpo. Eu sentia que me desprendia gradualmente dos laços orgânicos, mas me encontrava em condições pouco lúcidas de existência, afigurando-me que sonhava. Sentia a minha personalidade como que dividida em muitas partes, que, todavia, permaneciam ligadas por um laço indissolúvel. Quando o organismo corpóreo deixou de funcionar, pode o espírito despojar-se dele inteiramente. Pareceu-me então que as partes destacadas da minha personalidade se reuniam numa só. Senti-me, ao mesmo tempo, levantado acima do meu cadáver, a pequena distância dele, donde eu divisava distintamente as pessoas que me cercavam o corpo. Não saberia dizer por que poder cheguei a me desprender e a me elevar no ar. Depois desse acontecimento, suponho ter passado um período bastante longo em estado de inconsciência, ou de sono, o que, aliás, acontece frequentemente, se bem isso não se dá em todos os casos, deduzo do fato que, quando tornei a ver o meu cadáver, estava ele em estado de adiantada decomposição. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos de minha vida me destilaram sob as vistas, como num panorama, eram visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como o meu passado se houvera tornado presente. Foi todo o meu passado o que revi, compreendido o último episódio, o da minha desencarnação. A visão passou diante de mim com tal rapidez, que quase não tive tempo de refletir, achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções. A visão, em seguida, desapareceu com a mesma instantaneidade com que se mostrara. As meditações sobre o passado e o futuro, sucedeu em mim vivo interesse pelas condições atuais. Eu ouvira dizer aos espíritas que os espíritos desencarnados eram acolhidos no mundo espiritual pelos seus parentes, ou por seus espíritos guardiães. Não vendo ninguém perto de mim, conclui que os espíritas se haviam enganado. Mas, apenas este pensamento me atravessou o espírito. Vi dois espíritos que me eram desconhecidos e para os quais me sentia atraído por um sentimento de afinidade. Soube que tinham sido homens muito instruídos e inteligentes, mas que, como eu, não haviam cogitado de desenvolverem-se os princípios elevados da espiritualidade. Chamaram-me pelo meu nome, embora não o houvesse eu pronunciado, e me acolheram com uma familiaridade tão benévola, que me senti agradavelmente reconfortado. Com eles deixei o meio onde desencarnara e onde me conservara até aquele momento. Pareceu-me nebulosa a paisagem que atravessei, mas dentro dessa meia obscuridade, fui conduzido a um lugar onde vi reunidos numerosos espíritos, entre os quais muitos havia que eu conhecera em vida e que tinham morrido havia algum tempo. Notarei que no último parágrafo do episódio precedente se encontra um outro dos detalhes secundários habituais, que se diferenciam mais ou menos nas descrições de tantos espíritos que se comunicam. Esse detalhe achará sua razão de ser nas condições espirituais, bem pouco evolvidas, do defunto autor da mensagem. Geralmente, nas de revelações transcendentais, se lê que os espíritos dos mortos entram num meio mais ou menos radioso, onde são acolhidos pelos espíritos de seus parentes. Aqui se vê, ao contrário, que o espírito comunicante se encontrou em um meio nuvioso, onde foi acolhido amistosamente por dois espíritos que lhe eram desconhecidos, mas que guardavam afinidade com ele, do ponto de vista das condições espirituais. E fácil de arguir que este aparente desacordo entre as primeiras impressões desse espírito desencarnado e outras muitas mais frequentes dependa da circunstância de que, como ele próprio o diz, se descuidara em vida de desenvolverem-se o elemento espiritual e que os espíritos que lhe foram ao encontro se achavam nas mesmas condições. Daí resultou que, pela lei de afinidade, um meio de luz não se adaptava às condições transitórias, mas obscurecidas, de seus espíritos. De outro ponto de vista, notarei que, também no episódio em apreço, o espírito que se comunica afirma ter sofrido a prova da visão panorâmica de seu passado, prova que, neste caso, em vez de se desenrolar espontaneamente, em consequência de uma superexcitação sui generis das faculdades mnemônicas,
superexcitação produzida pela crise da agonia, ao que dizem as psicologistas, pareceria antes provocada pelos guias espirituais, com o fim de predispor o espírito recém-chegado a uma espécie de exame de consciência. Esta interpretação do fenômeno ressaltará muito mais claramente de alguns dos casos que se vão seguir. Notarei, finalmente, que este caso, ocorrido em 1857, já contém a narração de um incidente interessante de bilocação no leito de morte, seguido do fenômeno consistente na situação que durante algum tempo o espírito desencarnado conservou, pairando por cima do cadáver. Frequentes incidentes análogos se encontrarão nas comunicações da mesma natureza, com mais frequência ainda, são sensitivos que, assistindo à morte de alguém, os descreverão segundo o que perceberam. As obras espiritualistas estão cheias de episódios deste gênero, a começar dos que foram descritos pelo famoso vidente Andrew Jackson Davis e pelo juiz Edmondes, até os que chegaram ao reverendo William Stanton Moses e a governante inglesa, enfermeira diplomada, Mrs. Jo Snell, que, ultimamente, assistiu à produção de fenômenos dessa espécie durante uns 20 anos. Ora, quem não vê que o fato das afirmações de videntes, concordantes de modo admirável com o que narram os próprios espíritas desencarnados, tem inegável importância, uma vez que se confirma mutuamente. E também, com relação a esta ordem de incidentes, é muito comum que o médium escrevente, ou o sensitivo vidente, estejam na mais completa ignorância acerca da existência de tais fenômenos e da maneira por que se produzem no leito de morte. E como o caso com que acabamos de ocupar nos remonta a 1857, isto é, aos começos do movimento espírita, tudo contribui para que se suponha que nesta circunstância o médium e os assistentes ignoravam tudo do que concerne aos fenômenos de bilocação em geral e, sobretudo, a maneira por que se dão com os moribundos. Terceiro caso. Reproduzo um último caso de data antiga, que extraio do livro do Dr. Wolf, Starling Facts in Modern Spiritualism, pag. 388. Jean Nolan, o espírito guia do célebre médium Sr. Ulysse, que disse e demonstrou ter sido soldado no curso da Guerra de Secessão da América e haver morrido de tifo num hospital militar, responde da maneira seguinte às perguntas de um experimentador. P. Que impressão tiveste da tua primeira entrada no mundo espiritual? R. Parecia-me que despertava de um sono, com um pouco de atordoamento a mais. Já não me sentia enfermo e isso me espantava grandemente. Tinha uma vaga suspeita de que alguma coisa estranha se passara, todavia, não sabia definir o de que se tratava. Meu corpo se achava estendido no leito de campanha e eu via. Dizia de mim para mim, que estranho fenômeno. Olhei ao mal derredor, e vi 3 de meus camaradas mortos nas trincheiras diante de Vicksburg e que eu enterrara. Entretanto, ali estavam na minha presença. Olhavam a sorrir. Então, um dos 3 me saudou, dizendo, bom dia, Jim, também és dos nossos. Sou dos vossos. Que queres dizer? Mas, que te achas aqui, conosco, no mundo dos espíritos? Não te apercebeste disto? É um meio onde se está bem. Estas palavras eram muito fortes para mim. Fui presa de violenta emoção e exclamei, meu Deus! Que dizes? Estou morto. Não, estás mais vivo do que nunca, Jim, porém te achas no mundo dos espíritos. Para te convenceres, não tens mais do que atentar no teu corpo. Com efeito, meu corpo jazia, inanimado, diante de mim, sobre a tarimba. Como, pois, contestar o fato? Pouco depois, chegaram 2 homens que colocaram o meu cadáver numa prancha e o transportaram para perto de um carro. Neste o meteram, subiram a boleia e partiram. Acompanhei então o carro, que parou à borda de um fosso, onde o meu cadáver foi arriado e enterrado. Fora o único assistente do meu enterro. P. Quais as sensações que experimentaste na crise da morte? R. Aqui se experimenta quando o sono se apodera da gente, mas deixando que ainda se possa lembrar de alguma ideia que tenha tido antes do sono. A gente, porém, não se lembra do momento exato em que foi tomado pelo sono. É o que se dá por ocasião da morte. Mas, um pouco antes da crise fatal, minha mentalidade se tornara muito ativa, lembrei-me subitamente de todos os acontecimentos da minha vida, vi e ouvi tudo o que fizera, dissera, pensara, todas as coisas a que estivera associado. Lembrei-me até dos jogos e brincadeiras do campo militar, gozei-os, como quando deles participei. P. Conta-nos as tuas primeiras impressões no mundo espiritual. R.
Ia dizer-vos que os meus bons amigos soldados não mais me abandonaram, desde que desencarnei até o momento em que fiz a minha entrada no mundo espiritual. Lá, tinha eu a vós, irmãos e irmãs, que, entretanto, não me vieram receber quando desencarnei. Ao entrar no mundo espiritual, parecia-me caminhar sobre um terreno sólido e vi que ao meu encontro vinha uma velha, que me dirigiu a palavra assim: Jim, então vieste para onde estávamos. Olhei atentamente e exclamei: ó, avózinha, és tu? Sou eu mesma, meu caro Jim. Vem comigo. E me levou para longe dali, para sua morada. Uma vez lá, disse-me ser necessário que eu repousasse e dormisse. Deitei-me e dormi longamente. P. A morada de que falas tinha o aspecto de uma casa. R. Certamente. No mundo dos espíritos, há a força do pensamento, por meio do qual se podem criar todas as comodidades desejáveis. Esta última informação que, no caso de que se trata, remonta a 70 anos atrás, não é apenas um dos detalhes fundamentais a cujo respeito todos os espíritos estão de acordo, é também a chave de abóbada que permite explicar, resolver, justificar todas as informações e descrições aparentemente absurdas, incríveis, ridículas, dadas pelos espíritos que se comunicam, a propósito da vida espiritual. Em outras obras, já por mim publicadas, tive que me deter longamente sobre este tema muito importante, limitar-me-ei desta vez, pois, a nele tocar, na medida do estritamente necessário. Esta grande verdade, que nos foi comunicada pelos espíritos, permite resolvamos uma imensidade de questões teóricas, obscuras, determinadas pelos informes que hão dado às personalidades mediúnicas, relativamente ao meio espiritual, as formas que os espíritos revestem, as modalidades da existência deles, todas as informações que constituem uma reprodução exata, ainda que espiritualizada, do meio terrestre, da humanidade, das modalidades da existência neste mundo. Essa é a grande verdade, que resolve todos os enigmas teóricos em questão e que se funda no poder criador do pensamento no meio espiritual, é confirmada de modo impressionante por fatos que se desenrolam no meio terrestre. Trata-se, com efeito, disto: o pensamento e a vontade, mesmo na existência encarnada, são suscetíveis de criar e de objetivar as formas concretas das coisas pensadas e desejadas, do mesmo modo que este fenômeno se realiza no meio espiritual, embora no meio terrestre semelhante criação não se dê senão por intermédio de alguns sensitivos especiais. Aludo aos fenômenos de fotografias do pensamento ou de ideoplastia, fenômenos maravilhosos, aos quais consagrei recentemente um longo estudo, em que demonstrava, citando fatos, a realidade incontestável e o desenvolvimento prodigioso deles. Vemos, pois, que, já no mundo dos vivos, o pensamento e a vontade manifestam o poder de se objetivarem e concretizarem numa forma mais ou menos substancial e permanente, ainda que, na existência encarnada, isto se produza sem objetivo e unicamente com o concurso de sensitivos que se achem em condições fisiológicas mais ou menos anormais, correspondendo a estados mais ou menos adiantados de desencarnação parcial do espírito. Sendo assim, dever-se-ia logicamente concluir daí que, quando a desencarnação do espírito já não estiver apenas em início e não for transitória, mas total e definitiva, só então as faculdades de que se trata chegarão a manifestar-se em seu completo desdobramento e, dessa vez, normalmente, praticamente e utilmente. Ora, é precisamente o que afirmam as personalidades mediúnicas que se comunicam. Cumpre, portanto, se reconheça que as revelações transcendentais, concernentes às modalidades da existência espiritual, confirmam a posterior o que se deverá logicamente inferir a priori, em consequência da descoberta de que o pensamento e a vontade são forças que possuem o poder maravilhoso de modelar e organizar, faculdades que, todavia, não se manifestam, senão de maneira esporádica e sem objetivo, no meio terrestre. Duas palavras ainda acerca de outra circunstância, a de personalidades mediúnicas afirmarem que essas condições de existência espiritual são transitórias e entendem exclusivamente com a esfera mais próxima do mundo terrestre, isto é, com a que se destina aos espíritos recém-chegados. Esta circunstância não serve só para justificar inteiramente aquelas condições de existência, prova também a razão de ser providencial de tais condições. Imagine-se, com efeito, que sensação de desolação e de desorientação não experimentaria a maior parte dos mortos se, logo depois do instante da morte, houvessem de ver-se bruscamente despojados da forma humana e lançados num meio espiritual essencialmente diverso daquele onde se lhes formaram as individualidades,
a que ainda se encontram ligados por uma delicada trama de sentimentos afetivos, de paixões, de aspirações, que se não poderia romper de súbito, sem os levar ao desespero, e onde, sobretudo, se encontra o meio doméstico que lhes é próprio, constituído por um mundo de satisfações temporais e espirituais, de todas as espécies, que contribuem cumulativamente para criar o que se chama a alegria de viver. Se imaginarmos tudo isso, teremos de reconhecer racional e providencial que um ciclo de existência preparatória passa entre a existência encarnada e a de puro espírito, de maneira a conciliar a natureza, por demais terrestre, do espírito desencarnado, com a natureza, por demais transcendental, da existência espiritual propriamente dita. O poder criador do pensamento seria de modo a obviar maravilhosamente a este inconveniente. O espírito, pensando numa forma humana, se encontraria de novo em forma humana, pensando em estar vestido, achar-se-ia coberto de vestes que, sendo tão etéreas como seu próprio corpo, lhe pareceriam tão substanciais como as vestes terrenas. E assim que o espírito encontraria novamente, no mundo espiritual, um meio e uma morada correspondentes a seus hábitos terrestres, morada que lhe preparariam os seus familiares, tornados antes dele à existência espiritual. Como se há podido ver no caso que acabo de referir, é a avó do defunto que estaria encarregada de conduzir o neto à morada que o havia de receber. A este respeito, deve-se notar que, quando o espírito Ginola narra ter visto que uma velha vinha ao seu encontro, fora preciso subentender-se que a avó revestirá temporariamente sua antiga forma terrena, para ser reconhecida. Deter-me-ei aí, para me não estender demais nos comentários deste fato, os pontos obscuros, de importância secundária, que ficam sem solução nas considerações precedentes, serão sucessivamente assinalados e explicados, à medida que, nos casos que ainda vão ser citados, se oferecer ocasião. Com relação ao incidente da visão panorâmica que o espírito Ginolan relata, observarei que, desta vez, o fenômeno se desdobrou sob a forma de recapitulação de lembranças, mais do que sob a de uma visão panorâmica propriamente dita. Isto, naturalmente, em nada muda os termos do problema psicológico a ser resolvido. Daí apenas resultaria que o morto, em vez de pertencer ao que se chama em linguagem psicológica tipo visual, pertencia ao tipo especialmente auditivo mental. Quarto caso. Passemos agora a casos mais recentes. Começarei por um fato tirado da obra de M.R.S. G.C. Plates, Tio 3. Trata-se de uma coleção de comunicações mediúnicas muito interessantes, obtidas graças à mediunidade da própria M.R.S. J. Plates, viúva do reverendo Charles Plates, que teve a infelicidade de perder seus 2 filhos na Grande Guerra. As comunicações publicadas provém do filho mais moço, Tiny, o rapaz de 18 anos apenas, morto quando combatia na frente francesa, em abril de 1917, e que se comunicou psicograficamente, mercê à mediunidade improvisada de sua mãe, no ano seguinte, quando a guerra continuava mais terrível do que nunca. Forneceu provas diretas e indiretas de sua identidade pessoal. As diretas consistiam nisto: anunciava a sua mãe a entrada, no mundo espiritual, de outros espíritos de militares, mortos em combate naquele momento. Depois de alguns dias, vinham efetivamente notícias oficiais da morte desses mesmos combatentes. Informara ele, a sua mãe, de que servia de simples instrumento transmissor de ensinos que lhe confiava um espírito missionário, o qual, quando vivo, fora um eclesiástico de nome Padre Hilarion. Ora, M.R.S. Plates ignorava que essa personagem houvesse realmente existido. Chegou a verificá-lo, documentando-se a respeito. Isto dito, a fim de pôr em plena luz o valor das mensagens em questão, entro a referir a passagem que concerne à chegada do filho da senhora Plates ao meio espiritual. Eis o que ele escreveu. Os seres que vivem no meio terrestre muito têm que aprender acerca do estado que os espera depois da morte, quero dizer, do instante em que o espírito se destaca do organismo corporal. É-me permitido falar-te disso rapidamente nesta mensagem. Começo por dizer que não haverá 2 espíritos desencarnados que tenham de passar pela mesma experiência a tal respeito. Entretanto, essas experiências variadas apresentam uma circunstância comum, é que todos os espíritos imaginam a princípio estar ainda entre os vivos, e os que atravessaram uma agonia de sofrimentos ficam profundamente surpreendidos de se acharem curados de súbito. Tal é a alegria que experimentam, que julgo ser essa impressão mais forte que se possa sentir, depois da crise da morte. Quando morri, ou, mais exatamente, quando meu corpo morreu,
Eu me julgava mais vivo do que nunca e esperava receber ordem de um novo pulo para frente. Ao ser ferido pelo projétil que me matou, estávamos separados do nosso regimento e tentávamos, com grandes precauções, pôr de novo em contato com ele. Algumas vezes, os espíritos desencarnados, ao se acharem sós num meio desconhecido, são tomados de grande pavor, mas isso só se dá com os que em vida foram profundamente egoístas e nunca dirigiram seu pensamento a Deus. Contudo, em chegando o momento, esses espíritos são ajudados e animados, à sua vez, por seus espíritos guias, mas preciso lhes primeiro adquirirem uma espiritualidade suficiente, para se acharem em condições de perceber os espíritos guia. Quase todos os desencarnados passam por um período de sono reparador, que pode durar um dia ou dois, como pode durar semanas e meses. Isto depende da circunstância em que morreram. No meu caso, eu fora morto de maneira fulminante, não sofrera, não passara por enfermidades exaurentes. Apesar disso, porém, estive mergulhado no sono durante cerca de uma semana, porque, tendo sido súbita a minha morte, meu corpo fluídico fora bruscamente arrancado do corpo somático, com um contragolpe sensível sobre o primeiro. Quando, entre os espíritos recém-chegados, há os que se encontrem ligados por vivas afeições a outros espíritos desencarnados algum tempo antes, estes últimos lhes acorrem ao encontro, antes que passem pela fase do sono reparador. Não se pode imaginar ventura maior do que a desses encontros no meio espiritual, após longas separações que pareciam definitivas. Se bem os espíritos saibam que terão de separar-se ainda por certo tempo, não o lamentam, por estarem cientes de que estas separações já não serão quais as anteriores. E, quando os espíritos recém-chegados despertam do sono reparador, seus guias intervêm, para informá-los do adestramento espiritual que a cada um se acha reservado. A narração que precede é especialmente interessante, porque resume em 2 páginas as modalidades essenciais em que se desenrola normalmente a crise da morte, para a grande maioria dos visos, modalidades que, no entanto, variam enormemente nos casos extremos de personalidades de vivos que desencarnam em condições muito envolvidas, ou muito degradadas, de espiritualidade. Assinalarei também a concordância habitual, relativa ao detalhe fundamental dos espíritos desencarnados que não sabem já terem morrido, concordância que se renova invariavelmente, salvo alguns casos que confirmam a regra, desde o despontar do movimento espiritual e que é teoricamente muito notável, dada a sua singularidade, que exclui a hipótese dos romances subliminais. Com efeito, não se pode admitir que uma personificação subconsciente, derivação absoluta do consciente, forje informações que contrastem inteiramente com o que a esse respeito julgue a consciência normal. Não se poderia admitir tampouco que centenas de personalidades mistificadoras dessa espécie se encontrem acordes fortuitamente na invenção das mesmas informações fantasistas, contrárias às vistas da razão humana. Pois que se obtém, mediunicamente, tantos detalhes concordantes, acerca de circunstâncias que parecem verossímeis à mentalidade dos vivos, e, pois que esses detalhes são obtidos por intermédio de sensitivos que não podiam imaginá-los conscientemente e que ignoravam que revelações análogas haviam sido consignadas por outros experimentadores, logicamente se deve daí inferir que só uma explicação pode existir para o fato, a de que os detalhes ministrados pelas personalidades espirituais concordam entre si, porque provém de uma causa única, a observação direta. Em outros termos, se todas as personalidades mediúnicas descrevem as mesmas condições de meio espiritual, com os mesmos detalhes, fundamentais e secundários, e com os mesmos relevos de fundo, isso demonstra que as condições de meio assim descritas são autenticamente espirituais, ao mesmo tempo em que objetivas, permanentes, reais, absolutamente reais. Outro detalhe fundamental, inteiramente concordante em todas as revelações transcendentais, é o que se refere às fases do sono reparador, a que estariam sujeitos todos os espíritos recém-chegados ao mundo espiritual. Todas combinam, até na indicação das causas do que tornariam necessário esse período de repouso absoluto do espírito. Notarei ainda que as revelações concordam todas, admiravelmente, acerca de outro detalhe secundário, contido nessa mesma mensagem e, precisamente, no trecho onde se alude ao insulamento em que se achariam os espíritos que, durante a vida terrena, se mostraram profundamente egoístas, insulamento determinado pela imperfeição, neles, da faculdade de percepção espiritual, imperfeição que seria uma consequência inevitável do estado rudimentar em que se lhes encontra a espiritualidade.
Seguir-se-ia que este insulamento não poderia ter fim, senão quando os espíritos hajam adquirido uma espiritualidade suficiente para estarem em condições de perceber a presença de espíritos guias. Este último dado, posto incidentemente na mensagem com que nos ocupamos, é teoricamente importante, pois concorda com todos os ensinamentos ministrados a tal respeito por numerosas outras personalidades mediúnicas, que nos ensinam que os espíritos inferiores não podem perceber os que pertencem às hierarquias superiores. Repito que as concordâncias, referentes aos detalhes secundários, são sempre teórico e progressivamente mais importantes à medida que os detalhes parecem de natureza mais vulgar ou mais estranha. São esses detalhes do que provocam a maior surpresa no investigador que trata de comparar entre si as diversas coleções de revelações transcendentais. Finalmente, importa não esquecer o que o espírito, de quem vem a mensagem, afirmou primeiramente, sempre de perfeito acordo com os outros, isto é, que não há duas personalidades espirituais que tenham de atravessar as mesmas experiências, após a crise da morte. Esta afirmação é absolutamente irracional. Com efeito, se no mundo dos vivos não pode haver duas individualidades que pensem absolutamente da mesma maneira, se, pela lei de afinidade, todo espírito gravita no plano espiritual que lhe é próprio, e se o pensamento de cada espírito cria o seu meio objetivo e subjetivo, é certo que não pode haver duas personalidades desencarnadas que devam passar pelas mesmas vicissitudes espirituais. Daí resulta que o ensino de que se trata explica perfeitamente muitas pretendidas contradições das revelações transcendentais, que cumpre se atribuam à variedade infinita dos temperamentos individuais, combinados com os diferentes graus de evolução alcançados no meio terrestre por cada personalidade humana. Termino, lembrando que a Mrs. G.C. Platts foi levada a cogitar de pesquisas mediúnicas e a tentar escrever automaticamente, pela morte de seus 2 filhos na guerra. Ela, pois, nada conhecia, ou muito pouco, das doutrinas espíritas e tudo ignorava acerca do conteúdo das outras coleções de revelações transcendentais. Quinto caso. A narração seguinte é tirada de uma preciosa coleção de revelações transcendentais intitulada Tomorrow of the At-Be Amicus, devido à mediunidade de um particular, o Sr. Ernest H. Pecan. A entidade que se comunicava, designada aqui pelo pseudônimo de Amicus, conforme o desejo por ela mesma expresso, fora, em vida, o reverendo Acasto Coelho, morto havia mais de 40 anos. Depois de dar provas suficientes de identificação pessoal, ele se consagrou inteiramente à sua missão, que consistia em transmitir aos vivos os ensinos com que aqui nos ocupamos e que formam uma exposição admirável, se bem que sumária, das modalidades da existência espiritual. Relatam da maneira seguinte as suas primeiras impressões a esse respeito. Quando me achava no mundo dos vivos, jamais cheguei a conceber a existência de além-túmulo. Tinha sobre isso ideias confusas e incertas, que, entretanto, giravam em torno das concepções habituais de um paraíso reservado aos que conseguiam salvar-se e de um inferno pronto a tragar os maus. No meu tempo, geralmente se ignorava a possibilidade da comunicação com os espíritos dos mortos. Não havia, pois, mais do que arquitetar teorias e ter fé em Deus. Era a fé que eu tinha. Nessas condições, inúteis a dizer-te que, quando me encontrei no mundo espiritual, fiquei profundamente admirado em face da realidade. Vi-me acolhido, reconfortado e ajudado por pessoas que eu conhecera na terra e que me precederam na grande viagem. Mas, o que constituiu para mim a alegria daquela hora foi encontrar-me com a querida companheira de toda a minha existência, a qual logo se pôs a prodigalizar-me, no meio espiritual, as dedicadas atenções e as ternuras afetuosas que me dispensava no meio terrestre. Meus primeiros passos na morada celeste foram vigiados por esse afeiçoado guia. Posso, pois, afirmar que a minha primeira impressão no mundo espiritual foi a prova de que a estima e o devotamento da minha companheira não se haviam enfraquecido, em consequência de sua morte, porquanto se renovaram para comigo com toda a comovente espontaneidade que os caracterizava no meio terrestre. Eu sentia que efetivamente voltara à doce vida familiar do período mais ditoso da minha existência, porém, dessa vez, gozava mais a felicidade, por efeito da alegria suprema da reunião celeste, depois da longa separação terrena. Observarei a esse respeito que a narração do que experimentei não é mais do que um episódio normal do que toda a gente experimenta no meio espiritual. A morte não pode suprimir a afeição, nem impedir a reunião de duas almas que se amaram na terra. Naturalmente, o nosso afeto recíproco tinha por fundamento muitas qualidades espirituais que nos eram comuns. Nada obstante,
Nestes últimos tempos, o caminho que conduz à nossa elevação espiritual se bifurcou. Ambos, porém, nos sentimos ditosos por ser assim. Uma das primeiras descobertas que fiz, depois da morte, foi a de mim mesmo. A minha verdadeira individualidade se desdobrou ante os meus olhos, em toda a crueza de suas cores, revelação esta que precisamente não me foi lisonjeira. O processo da morte física e do renascimento espiritual é muito interessante e mesmo belo. Normalmente, a partir do instante em que começa a cessação das funções corporais, processos que pode durar longo tempo, os sofrimentos físicos e as ansiedades do espírito cessam e ele passa gradualmente a condições de inconsciência absoluta. Porém, uma vez transposta a crise da morte, opera-se o pleno despertar da consciência. O morto renasce então para uma existência nova e começa logo a exercitar a sua atividade em um novo meio. Sempre acontece que, providencialmente, o espírito desencarnado não se apercebe de que morre. Às vezes, quando o nota muito depressa, fica terrivelmente transtornado, especialmente se a morte cortou laços afetivos muito fortes. Mas, não chega ao meio espiritual como um desamparado, quase nunca fica entregue a si mesmo. Todos os espíritos, quase sem exceção, quando saem da crise da morte, são acolhidos pelos guias melhor indicados para os reconfortar, aconselhar e assistir. Porém, aonde vem a encontrar-se o espírito recém-nascido? Eis a resposta: entraram no estado de existência que lhe eram os únicos possíveis, dadas suas condições morais, intelectuais, espirituais. O meio que o recebe é determinado pelo grau de espiritualidade em que ele se acha. Através da morte, ganha a morada espiritual que preparou para si mesmo, não pode ir a nenhuma outra parte. São as suas qualificações espirituais que o fazem gravitar, com uma precisão infalível, para as condições de existência que correspondem matematicamente a seus méritos e deméritos. A grande lei de afinidade regula o processus, que é inexorável. O homem, depois da morte, vai para o meio que para si próprio preparou, não poderia ser de outro modo. Se junta aos que se lhe assemelham, gravita para as legiões espirituais entre as quais se achará inteiramente à vontade, como em seu próprio meio, como em sua casa. Sua futura morada está no círculo da sua alma, seus companheiros espirituais são os seres que se lhe assemelham. Em outros termos, o espírito desencarnado, por efeito da lei benfazeja justa da afinidade, graças à qual cada um atrai o seu semelhante, gravita para o meio único que se pode adaptar às suas condições de evolução espiritual, de elevação moral, de cultura intelectual, conforme ele próprio as criou pela sua atividade terrestre. Vai para onde tem forçosamente que ir. Bom é que agora te diga duas palavras sobre a natureza da substância empregada para as construções, ou criações, no meio espiritual, assim como sobre os métodos usados. O nosso mundo é do pensamento, tudo o que nele se vê, toca e utiliza é uma criação do pensamento. O nosso corpo espiritual é uma criação substancial do pensamento, é do nosso próprio corpo que, sem nenhum prejuízo para a nossa individualidade, exteriorizamos o que nos é necessário ao exercício da nossa atividade objetiva. Em torno de nós tomam formas as criações do nosso pensamento, que se fundem e harmonizam com as criações dos pensamentos dos outros. Entre essas criações, algumas são exteriorizações inconscientes do pensamento espiritual, outras, ao contrário, provêm da força criadora do pensamento, guiada pela vontade, para determinados fins. Somos seres construídos de pensamento, existindo em um mundo criado pelo pensamento, e tudo o que desejamos, tudo o que fazemos é pelo dinamismo do pensamento. Naturalmente, os que vivem no meio terrestre, tão radicalmente diferente do nosso, têm dificuldade de compreender, ou mesmo de crer nestas revelações. Entretanto, afirmo-te que os processos funcionais de que acabo de te falar são muito simples, muito naturais e espantosamente eficazes. Estes ensinos espirituais que agora apenas começamos a dar aos vivos constituem uma das muitíssimas coisas a cujo respeito Jesus, o Nazareno, afirmou que aquela geração e aquela época não estavam maduras para as receber. A propósito da interessante mensagem que se acaba de ler em apoio da tese essencial que sustento, importa insistir sobre o fato de que, na mensagem em questão, se notam as habituais, infalíveis concordâncias, relativamente a grande número de detalhes fundamentais, concernentes às modalidades da existência espiritual, a saber, a informação de que os espíritos dos mortos, salvo algumas raras exceções, são acolhidos e reconfortados por familiares e amigos que os precederam no meio espiritual,
A informação de haver o espírito que se comunica passado pela prova da visão panorâmica de todos os acontecimentos da sua vida. A informação sobre os espíritos recém-chegados, que não se apercebem de que morreram. A informação sobre a faculdade de modelar e organizar, própria do pensamento no meio espiritual. Enfim, a informação sobre a lei de afinidade, que regula inexoravelmente os destinos humanos, sem a intervenção de um juiz supremo a condenar ou absolver cada espírito desencarnado. Entre os detalhes secundários, que ainda não tive ocasião de comentar, assinalamos o de o espírito dizer que, malgrado a viva afeição que o prende ao espírito da sua companheira, chegara para eles o momento em que o caminho que os conduzia à elevação espiritual se ia bifurcar, mas que, no entanto, ambos se sentiam ditosos por se separarem. Este detalhe, que concorda com outro análogo, constante do 4 graus Celsius ASO, é teoricamente importante, porque se apresenta de maneira completamente inesperada, para se não poder admitir que a circunstância de se encontrarem muitos médiuns que o relatam deva ser atribuída a uma série de coincidências fortuitas. Observarei que alguns dos espíritos que o han relatado têm tido o cuidado de completá-lo, dizendo que, se os espíritos ligados um ao outro por viva afeição se separam sem nenhum pesar, isso se dá por 2 razões. Primeiro, porque sabem que a separação é necessária à sua recíproca elevação espiritual, que não pode deixar de ser mais ou menos diversamente orientada, para cada entidade espiritual, segundo a natureza de cada individualidade humana. Depois, porque os espíritos ligados pela afeição sabem que, sempre que desejarem ver-se, não precisam senão manifestar a vontade de que esse fato se dê para instantaneamente se acharem juntos. Sexto caso. Extraio a seguinte mensagem de um precioso volumezinho de revelações transcendentais, devido à mediunidade da senhora I.B. Dufay, intitulado Eaven Revisite. Seu valor pode ser deduzido do fato de que, em alguns anos, a obra atingiu a sua 10ª edição e foi recentemente publicada em forma popular, isto é, numa edição de enorme tiragem e a preço muito reduzido. A senhora Dufay, que é de espírito muito cultivado, se tornou médium escrevente e escreveu as mensagens de que se trata, quando apenas havia pouco tempo que se interessava pelas pesquisas mediúnicas, quando, por conseguinte, ainda nada lera, ou muito pouco lera, sobre doutrinas espíritas. Convém insistir neste ponto, tanto mais quanto, nesta monografia, em que somente me ocupo com o grupo inicial das fases da vida de além-túmulo, não me será passível fazer ressaltar eficazmente o grande valor da circunstância de serem numerosos os médiuns que, como a senhora Dufay, escreveram suas mensagens, quando mal acabavam de iniciar-se nas novas pesquisas e, às vezes, quando ainda tudo ignoravam sobre o assunto. Com efeito, entre os médiuns autores de mensagens transcendentais concordantes com as de outros, alguns se encontram, cuja mediunidade se revelou ao experimentarem escrever automaticamente, em obediência a conselho de terceiras pessoas. Tudo isto leva logicamente a deduzir-se que, se também os médiuns improvisados, embora tudo ignorando, escrevem mensagens que concordam admiravelmente com as outras, no tocante à descrição dos detalhes fundamentais, dos detalhes secundários, dos relevos substanciais do meio e da existência espirituais, não se pode explicar o fato, sem que se reconheça que tudo isso se produz, porque as personalidades que se comunicam são efetivamente espíritos de mortos e que, portanto, tiram suas descrições e seus informes de um meio real, permanente, objetivo, comum a todos. Aqui está como a senhora Dufay descreve a maneira por que obteve as mensagens que publicou. Se eu houvesse escrito um ditado, não teria podido conhecer menos do que conhecia pela minha mão a escrever. Por outro lado, é certo que não assimilara subconscientemente as mensagens que escrevi, aurindo-as em fontes de natureza análoga. Com efeito, quando as escrevi, ainda muito pouco ouvira falar dessas questões e ainda menos havia lido a respeito. Converter a minhas novas ideias, fazia apenas um ano, muitas vezes, quando li o que vinha de escrever, embaraçada me senti e perplexa, temendo que o que havia escrito não estivesse de acordo com as doutrinas espíritas. Este sentimento de embaraço se tornou particularmente forte, a propósito do capítulo intitulado No Abismo. Durante todo o tempo em que me foram ditadas as mensagens, cerca de 4 meses, vivi num estado permanente de sonho. Nada do que me cercava ou acontecia me parecia real, até as preocupações de natureza material, que me assaltaram nessa época, não tiveram o dom de afligir-me. Sentia-me como se estivesse sob a influência de poderoso anestésico moral. Foi num sábado à tarde que acabaram de meditar as mensagens.
Na noite de domingo, fiz um breve discurso na nossa sociedade espiritualista. Na segunda-feira de manhã, despertei pela primeira vez na plena posse da minha personalidade normal. Recuperara enfim a capacidade de agir com eficácia ordinária na vida prática de cada dia. Estas informações da senhora Dufay são teoricamente interessantes, porquanto demonstram que, durante todo o tempo em que foram escritas as comunicações transcendentais, o médium permanecera em condições de sonambulismo no estado de